Meu senhor Paulo Nascimento, eu sou Cosmo Oliveira, falo de Janduís, Rio Grande do Norte. A minha pergunta é, um pastor pode se consagrar por si próprio, se ele não veio de nenhuma denominação? Responde aí, falando de Bíblia. Tamo junto. Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Que alegria poder falar com você mais uma vez. E nessa feita poder responder ao meu irmão Cosmos de Oliveira, Rio Grande do Norte. Meu abraço, a paz para todos os irmãos do Rio Grande do Norte. E a pergunta do nosso irmão Cosmos é de nos inquietar. Por quê? Porque existem pessoas que elas cometem esse tipo de devaneio. Elas pegam o vasilhame, colocam o azeite dentro e unção, olhinho na cabeça. E elas se consagram. Na verdade, elas se auto-sabotam. Porque o ministério, quem dá para o aperfeiçoamento da igreja e dos santos é Deus. Não confunda, querido irmão, porque aquilo que o irmão Cosmos traz à baila para nós aqui é que quando alguém comete esse tipo de ação, ele está fazendo algo que o torna ilegal. Ele poderia até ter um ministério, uma chamada, mas acaba por se auto-sabotar, auto-diminuir o poder de Deus, que pode fazer todas as coisas, que pode ter chamado a ele para o ministério. Só que, no afã de que as coisas têm que ser no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, se o pastor dele não faz, se a congregação dele ainda não enxergou a chamada de Deus na sua vida, ele faz igual um monte de gente faz. Pega, sai da igreja, abre uma nova igreja, que na verdade nem toda a placa que tem lá escrita igreja é uma igreja de Deus. Vamos ser sinceros aqui. Porque essa turma, em o nome de Deus, sai por aí fazendo um monte de bagunça, ok? E aí eu gosto das palavras do Edmundo Baldes. Deus não unge métodos. Deus unge homens. Edmundo Baldes, ele, dentro dos seus arrazoados, como um bom teólogo, ele diz que a metodologia de Deus é direta no homem e não em seus métodos. E aí, quando o cara ele tem um coração faccioso, tem uma mente perturbada, e aí ele, no afã de que tem que provar que Deus o chamou e que Deus o constituiu, ele mesmo se consagra. Falando de Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, verso 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha que coisa interessante. Tudo isto Deus dá à igreja para que haja o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Quando você olha para a antiga aliança, você vê que o óleo era o autentificador para a questão do ministério. Tinha os profetas, que eram os nabi, tinha os corranins, que eram os sacerdotes, ok? E havia o meler, que era o rei. Ou seja, essas três classes de pessoas, tanto o profeta, quanto o sacerdote, quanto o rei, eles eram selecionados por Deus. Por exemplo, 1 Samuel capítulo 16, Deus dá uma ordem a Samuel, que era profeta, para ir até a casa de Jessé, o belemita, porque dentre os filhos de Jessé, Deus havia escolhido um para ser o novo rei de Israel. Já pensou se Deus dá essa revelação para Davi? Aí Davi chega no meio de seus irmãos, é hoje, hein?
É hoje que eu vou me consagrar e vou ficar no óleo. Olha aí, meu pai. Aí você vê que existe um princípio de autoridade. Porque tem ministérios, irmãos, que Deus deu, mas que não são mais legítimos. É como o caso de Saul. Ele tem o chamado de Deus, Deus o rejeita, por isso tem que levantar um outro. Só que, perceba, tem alguém que eles respeitam, tem alguém que eles estão subordinados à autoridade espiritual. Aí a turma, o que o irmão Cosmos está trazendo, não quer se submeter em obediência à palavra de Deus e aos líderes que Deus levantou. O que acontece? Ele mesmo se consagra. Eu passei por uma dessas, há um tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, em Itaboraí, em específico falando, quando um camarada, eu estava o ajudando, a igreja que eu fazia parte, que era o Ministério Aliança com Cristo, também o apadrinhou, e aí na hora da inauguração da igreja, ao invés dele esperar o tempo do pastor para ordená-lo, ele mesmo se autoconsagrou, consagrou o outro que estava do lado dele. O pastor que estava orando para iniciar o culto quase morreu, quase bateu as botas. Por quê? Porque o pastor foi solicitado para orar, para agradecer a Deus pela porta que estava se abrindo, pela igreja que estava nascendo. Aí o camarada, enquanto o pastor orava, pegou o óleo, jogou na cabeça do outro que ia ser vice-presidente dele, e aí quando levantaram, já somos pastores. Você tem coisas que você pode até estar no seu direito, mas elas não são mais legais na sua vida. Por exemplo, Saul estava no direito de governar, mas não era legal. E aí essa linguagem, tanto do direito quanto do legal ou do ilegal, você vê muito nas questões políticas. E aí se torna uma coisa como de uma discrepância sem fim pela questão do amigo, ao invés de esperar o tempo, porque tudo tem um tempo. Deus não tirou Davi por detrás dos rebanhos lá das ovelhinhas dele, das malhadas? Por que Davi, mesmo sendo ungido, consagrado, ou seja, separado, ele teve que esperar um tempo? Aí a turma hoje é fast food, que é tudo para agora, que é tudo para ontem. E eles têm que mostrar que são alguma coisa, e aí acaba dando ruim. Vamos a um outro exemplo, falando de Bíblia. Jesus não tinha pecado, você concorda comigo? Filho de Deus, Deus é o verbo encarnado, como dizia Joseph Ratzinger, a tenda de Deus andando entre os homens, como dizem os hebreus, que se converteram ao Senhor e reconhecem Machia, era a própria Torá viva no meio do seu povo. Ele, sendo Deus, tinha necessidade dele ir até a João para se batizar? Mas ele disse, para que se cumpra toda a lei. Aí ele participa do mikve, do batismo. Ou seja, ele está autenticando a sua chamada, porque logo depois que ele se batiza, ele fica 40 dias e 40 noites no deserto, ele é impulsionado pelo Espírito e depois abre o seu ministério público. Mas antes, alguém que era autoridade da época, Yohanan, João, que era profeta, apesar também de ser de linha sacerdotal, porque é filho de Zacarias, ele é da ordem de Abias. O que ele faz? Ele tem que se sujeitar a uma autoridade terrena, sendo ele o próprio Deus encarnado, a tenda de Deus entre os homens, a Torá de Deus entre o seu povo. E aí você, que está aí do outro lado, que depois vai querer me marretar, bater em mim, falar gracinha, espera seu tempo. Deus não tem atalho para ninguém. Você não precisa furar fila. Você não precisa mentir, escantear pessoas, arrumar problema para dizer que tem uma chamada da parte de Deus e tem um ministério. Ao seu tempo tudo se cumprirá. Ao seu tempo tudo se desenrolará e o nome do Senhor será glorificado. Faça como o nosso irmão Cosmos, lá de Rio Grande do Norte. Envie a sua pergunta. Se inscreva também, passe a seguir a gente lá no Instagram, @falando de Bíblia oficial.
mande o seu vídeo para nós em formato de pergunta e nós aqui, do Falando de Bíblia, vamos responder a você. Grande abraço ao meu irmão Cosmos de Oliveira, Rio Grande do Norte. Um abraço para todos os meus irmãos de Rio Grande do Norte que estão ligadinhos no Falando de Bíblia. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Lembrando, tudo tem um tempo determinado. Você não precisa se auto-sabotar e nem provar nada para ninguém. O Deus que te chama, te garante. O mesmo que te garante é o que te sustenta. E o mesmo que te sustenta vai contigo até o final. Deus te abençoe. Falando de Bíblia.